Vasco e Flamengo acaba de ser confirmado pelo CEO do Vasco para o estádio do Maracanã. Portanto, mesmo com a liminar concedida pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o clube mantém o acordo feito não só com o Flamengo, mas também com o Fluminense para que a partida aconteça no estádio. Em entrevista ao Sport TV, o CEO do Vasco explicou porque o jogo não será transferido para São Januário. Vamos por partes. Antes de qualquer coisa, é importante deixar claro. Segundo Vene Casagrande, o acordo com o Flamengo e o Fluminense já está assinado. Portanto, não teria como mudar agora também. Não seria apenas uma questão de palavra. Mas além disso, o Cruz Maltino sentou com a nova gestão do rubro-negro, tendo em vista que os problemas em relação ao estádio envolviam os antigos dirigentes que estavam à frente do rival, e com isso, após o BEP negar na última semana a possibilidade da partida em São Januário, o Vasco firmou um pacto com os concessionários do Maracanã para que pudesse atuar nos clássicos como mandante, mas para que nesses jogos pudesse ser tratado como mandante também. Com a antiga gestão do Flamengo, o Vasco era tratado como um visitante, onde não tinha direito à identidade visual na zona mista, nos vestiários, nem bandeirinha de escanteio podia botar. Mas principalmente o Flamengo ficava com quase todos os lucros do estádio, como estacionamentos, parte dos camarotes, bares e restaurantes. O novo acordo agora irá melhorar tudo isso, onde o Vasco será de fato o mandante e terá melhorias em toda essa parte comercial, ainda pagando aluguel, porém tendo muito mais vantagens financeiras. O estádio, que tinha deixado de ser lucrativo pro Cruz Maltino, voltou a ser nessa situação basicamente, tanto em jogos contra o Flamengo como contra o Fluminense também. Portanto, todos os jogos entre as três equipes em 2025 e 2026 no Brasileirão acontecerá no Maracanã com 50-50 das torcidas. Jogos entre Vasco e Fluminense, o tricolor terá direito ao setor sul. Porém, além disso, nesse contrato também, o Vasco acertou o aluguel de 8 jogos no Maracanã, o qual tentamos diversas vezes com a antiga gestão do Flamengo e não conseguíamos. Sempre existia desculpa de gramado, agenda de jogos e tudo mais. Agora, segundo a Model, está no acordo. Portanto, teremos o Vasco voltando ao Maracanã mais vezes ainda esse ano e não apenas para clássicos. Além de termos o time para o ano que vem também no estádio, quando a reforma de São Januário deve acontecer, onde a relação deve se aproximar ainda mais, tendo em vista que outros jogos podem ser fechados também nesse meio tempo. Resumindo, a gente foi feito de otário, né? Sabe por quê? Ninguém nunca cogitou jogar em São Januário antes do Pedrinho falar sobre essa possibilidade. Mas desde o início da temporada ele vem falando sobre brigar pelo direito de jogar na sua casa, que ele tem casa e nós, como vascaínos, compramos essa briga para acreditar que era possível voltar a ter clássicos em São Januário. Afinal, era o nosso direito e não só era possível, como se tornou totalmente factível nessa segunda-feira com a liminar após 2 torcedores entrarem na justiça. Porém, tudo era apenas da boca pra fora, porque no fim das contas, vocês nunca quiseram jogar em São Januário. Vocês queriam dinheiro para pagar as contas. Se era apenas isso, bastava falar, Pedrinho. Da mesma forma que você falou que faria, sendo honesto com seu torcedor, porque o custo acreditar que os seus advogados que tiraram a empresa norte-americana do comando do Vasco não lhe avisaram da possibilidade de vencer na justiça para jogarmos em São Januário. Então você nunca quis jogar em casa e apenas fez o torcedor de otário para conseguir renda no estádio e um acordo para pagar contas, e quem sabe um acordo futuro que pode ser interessante sim. Eu entendo a necessidade disso, mas não faz aqueles que mantêm esse clube de pé e fantoche para os seus planos. Em uma data que celebramos um dos dias mais importantes da história do nosso clube, tivemos que ver o cara que se intitula CEO do nosso clube não tendo nem a coragem de mostrar a cara na televisão para nos representar, falando por telefone para não se comprometer, se humilhando para rival. Eu dizia que faltava Vasco no Vasco e que você chegou para preencher isso, Pedrinho. Porém, eu não sei em que momento você esqueceu o que realmente é o Vasco.